Vem com a gente, mais um semanário, hoje o semanário número 65 e, infelizmente para a minha pessoa, um semanário sem a presença física, palpável e real de Claudemir Pereira aqui nos nossos estúdios. Claudemir que hoje faz o semanário à distância. Frederico Westphalen ou Erechim hoje, Claudemir Pereira? Frederico Westphalen, bom dia, boa tarde, boa noite. Frederico Westphalen. Semana que vem vai ser de Erechim. E semana que vem de Erechim, que loucura. Um homem viajado, um homem rodado. Na verdade, eu não sou viajado, ao contrário, eu sou bem... como é que eu vou dizer? Sou mais do silêncio e de ficar no lugar certo e tal, e sabido. Mas é legal, né? É uma experiência diferente que eu estou vivendo e é muito interessante. Não sei se boa. Boa nós vamos discutir no futuro. Olha aqui, ó. Essas coisas aqui. Puxa vida, olha aqui. Por exemplo, estou sem o meu barbeiro, né? Tem isso. Engraçado isso aí. Esse troço aí é muito interessante você viver em duas cidades. Eu fiquei 2 semanas em Santa Maria. Daqui uns dias, daqui uma semana ou duas, eu volto para Santa Maria e vou ficar de novo 2 semanas. É muito interessante porque eu tenho 2 casas. É o quem diz que tem 2 casas não tem nenhuma, eu tenho 2, e me orgulho. Coisa boa. E aí, claro que despesas dobradas, tudo dobrado. Outro dia eu estava dobrado em dinheiro pela metade. Consequentemente. Mas são opções que a gente faz na vida. Eu vou sugerir para as pessoas, não temam o futuro. Não é para ti só esse recado, é para todo mundo. Não, gostei da forma positiva, vibrante que começamos hoje. Não temos um futuro porque... E não temos tomar decisões que aparentemente são ruins no primeiro momento. Eu posso falar por mim, eu abri mão do emprego e, consequentemente, abri mão de quase 50% da minha renda. E, no entanto, sou feliz aqui. Estou bonitinho e tal, um pouquinho mais pobrinho, mas parceiro e projetando ganhos futuros. É assim que tem que ser. Claro que quem está falando aqui é um velho, né? Velho do ponto de vista etário, não do ponto de vista mental. Mas os jovens têm que ter menos medo ainda, Claudemir. Exatamente, é isso, né? Que eu quero dizer. Se eu, velhoiro, não tive medo de tomar decisões, imagina os moçoiros. Que é isso? Aí. Não se mexe. Isso aí. Pronto, chega de cunhaco. Quem tem que tomar decisões, Claudemir, é não só a prefeitura, mas a comunidade santamariense, e foi por isso que nesta semana se reuniram e houve uma audiência pública a respeito da concessão da Gari, mais precisamente sobre a sua concessão, tá? A audiência foi no Lab Criativo, antigo mercado da Vila Belga, e reuniu 150 pessoas. O espaço não é para muito mais gente do que isso, tá? Mas ainda assim eu julgo 150 pessoas pela importância do tema, eu acho pouca gente. Mas como eu digo, não caberia muito mais no Lab Criativo e desconheço algum lugar que caberia e também não sei se adiantaria colocar Guilherme, nesse lugar. Deixa eu te dizer uma coisa. Vai lá. A audiência pública com 150 pessoas é recorde de público. Tem que saudar a presença de 150 pessoas. Eu até acho que não foram 150 pelas fotos que eu vi. Acho que inflaram um pouquinho o número, mas tirando isso, era bastante. Pela experiência que eu tenho de eventos ali no Lab Criativo, eu acho que era isso aí que tinha. Dessa vez acho que eles não douraram a pílula, não. Não tiraram mal a foto, então. Pode ser. Não tiraram a foto foi bem tirada, não quero me arranjar encrenca com os fotógrafos. Tava boa foto mesmo. A foto foi bem tirada. O ângulo é que me deixou, quem sabe, com vesgo, né? Enviesado. Pode ser. Mas enfim, você sabe que aconteceu já de eu fazer foto de evento e aí o cliente dizer assim: poxa vida, essa foto ficou parecendo que tinha pouca gente. E aí eu pensar, né, óbvio que não respondi, mas eu pensar: poxa vida, mas eu consegui enquadrar todo mundo que estava no evento na foto. Se parece que tem pouca gente, é porque tinha. Tu sabe que a técnica é outra. Claro. É tentar fazer com que quanto menos gente tiver, pareça mais. Mas enfim. Sim, faz ali aquelas fechadinhas. Também vem com o tempo. É que hoje em dia com rede... Que assim,
No nosso tempo, né, Clamir? Olha eu querendo dar uma devéria aqui, ó. No nosso tempo, a gente trabalhava com fotojornalismo. Então tu se preocupava com... Tu fazia várias fotos, mas tu tinha que fazer uma delas parecer que tinha bastante gente, porque era a foto que tu mandava no release para a imprensa e era a foto que seria publicada. Hoje em dia, com rede social, que todo mundo quer fazer carrossel com 10, 12 fotos, não tem como tu maquiar a quantidade de gente que tem no evento em 10, 12 fotos. Né? Fica bem mais difícil. Então, o ônus e o bônus da exposição que a gente tem. Tem que fazer parecer sem mentir, né? Porque também mentir não é legal. Mas, de todo modo, eu acho que havia muita gente para discutir, e vou te dizer mais. Eu toquei nesse assunto no comentário semanal que eu faço no programa Bom Dia Cidade da Rádio CBN, nas sextas-feiras. Eu vou repetir aqui porque o público é rotativo. Eu tenho muito orgulho das minhas origens. Eu sou neto, filho, neto e sobrinho de ferroviários. E, portanto, a ferrovia está entranhada em mim desde o meu nascimento. Meu pai se aposentou na versão férrea, depois virou RFFSA, lembra dos Ramil? RFFSA, ele se aposentou nela. Não é da rumo, da falta de rumo, da sem rumo, nenhuma dessas aí ele pegou. Então, mas meu contato com o trem, que vem desde a infância, tem uma peculiaridade com Santa Maria. Santa Maria, por exemplo, meu pai, certa feita, quando eu estava recém chegando aqui, veio me visitar para assinar o crédito cativo. Coisa boa, crédito cativo. E me falou da Vila Belga. A Vila Belga, rapaz. Eu sei da Vila Belga, portanto, muito antes dela ser revitalizada, muito antes dela ser recomposta, muito antes de ser bonita como ela é hoje. Ela estava atirada às traças e aí alguém fez lá um negócio lá bonito. Bom, hoje ela está linda, tá bem legal mesmo. Mas a peculiaridade que me une a Santa Maria é que o meu primeiro contato com Santa Maria foi na Gare. 1976. Vou ser mais preciso, dias 20 de fevereiro, não, de março, 20 de março de 1976. Ou, se não foi dia 20, foi muito perto do dia 20. Nós saímos de Erechim, no norte do estado, para Alegrete, no oeste do estado, de trem. E chegamos em Santa Maria às 10 da noite, saí às 8h30 da noite, cheguei 10 da noite, veja só, 10 da noite e lindo, né? Porque com 16 anos tu não tem medo de nada. 16 anos é outra coisa. E depois dizem que eu estou na melhor idade, estou na pior idade. A melhor idade é dos 16 aos 50. Mas enfim, é outro assunto. Então, assim, ó, Guilherme e telespectadores, meu primeiro contato em Santa Maria foi com a Gare, às 10 da noite de um dia de março muito quente de 1976. Fomos para o Hotel Imperial, que eu nem sei se existe ainda. Hotel Imperial, na rua Manuel Rivas, dormimos ali. E no outro dia de manhã cedo, 6h30, o meu segundo contato com Santa Maria, de novo na Gare, no rumo do Alegrete. Então, eu tenho parentes pretéritos, minha origem é ferroviária, o primeiro contato com Santa Maria foi com a Gare, portanto eu tenho autoridade, modéstia às favas, para falar da Gare, que é um lugar que faz parte das minhas memórias afetivas e da memória afetiva de muita gente. Então é o seguinte, ó, eu estou muito feliz eu vejo a foto aérea da Gare e me emociona, porque é uma coisa linda. Então eu queria cumprimentar todos os que de alguma maneira estão fazendo alguma coisa pela Gare. Se é concessão, se é na concessão, se é isso, se é aquilo, se é o nheco-nheco, se é fofão, se é azeitona, não interessa. Elas que estão fazendo e está bonito. E eu espero que fique bonito. Então assim, ó, e acho que está havendo participação. As 150 pessoas que estavam lá e aquelas 600 e tantos que participaram da consulta virtual, elas só precisam ser respeitadas. Porque não se faz isso aí sem respeito. E eu tenho certeza que o prefeito Rodrigo Décimo haverá de respeitar, e a Rose Carneiro, que é quem está cuidando disso aí, estão respeitando a opinião da população. E se faça uma Gare múltipla. É isso que eu quero. Eu sei que tem muita gente que ela tem que se manter, né? Tem que se manter. Então precisa fazer uma coisa que dê dinheiro. Mas ela precisa ter um aspecto social e cultural que não pode ser deixado de lado. A memória da Gare,
a remodelação e a revitalização da locomotiva e do vagão. Isso é importante, é fundamental para que permitir que as novas gerações e as antigas gerações possam confraternizar em torno da GARI, seja comprando, seja consumindo, seja se divertindo. Então eu saúdo quem está cuidando da GARI, porque não é fácil. E eu vou dizer uma coisa, é a minha memória, vou ser bem egoísta, a minha memória afetiva está ligada à GARI diretamente, e já faz mais de 50 anos. Claudemir, aproveitando então que tu falou sobre essa consulta online, né, popular que foi feita, 641 respostas ao todo, e o resultado dessa pesquisa foi apresentado na consulta popular, tá? E aí chamou a atenção o seguinte, ó, 38% dos respondentes disseram que querem que a GARI seja um espaço para apresentações artísticas e shows ao vivo. Eu tô lendo aqui que é para eu não passar nenhum... que uma palavrinha trocada aqui pode mudar o sentido das respostas, né? Então, ó, 31% querem que ela seja um espaço para apresentações artísticas e shows ao vivo. Aí depois 31,9% prefere que o espaço seja ocupado por eventos turísticos e feiras temáticas. E aí 19,8% pedem oficinas e cursos culturais. O que me chamou a atenção é que só 10,3% pediram por programas educativos sobre a história ferroviária, que é algo que, com todo mundo que eu falo, diz que isso é praticamente, na cabeça das pessoas, né? Não, isso é praticamente obrigatório que tenha. A gente tem que ter alguma coisa lá que ressalte, que resgate a história ferroviária. Contudo, só 10% das respostas da consulta popular pediam isso. Mas acho que é uma consulta, né, Claudemir? Não quer dizer que isso será ignorado só porque foi consultado. Não seja um homem de pouca fé, eu acho que está tudo intrínseco. Está tudo ligado intrinsecamente à questão ferroviária. Gostemos ou não. Você vai lá e já pensa no trem. Não tem como não pensar. E aí o vagão e a locomotiva exercem um papel preponderante nisso aí. Agora eu estou com inveja de vocês. Eu tenho o meu cafezinho, está no fim, e para eu fazer outro tem que sair do recinto. Sair do recinto não, acaba aqui, o programa. Vamos combinar. Não, acaba o programa. Eu vou sair daqui. O café da TV Santa Maria, mais especificamente o café do Ademir, meus amigos, é de dar inveja. Foi aqui na TV que eu aprendi a tomar café sem açúcar, Claudemir, porque era o único lugar em que o café era palatável para tomar sem açúcar. E aí depois eu me acostumei e tomo em todo lugar. Pois é, mas assim... O Ademir agradeceu. Fica aqui o registro. Então me manda aí por WhatsApp o café. Chegaremos lá. Já estão querendo inventar, como é que é, televisão com cheiro e coisa e tal, vídeo com cheiro. Daqui um dia tá chegando o café pelo WhatsApp. Agora, é impressionante, né, a questão da ferrovia. Eu acho que está intrinsecamente ligado. Também é o seguinte, nós temos que pensar na sobrevivência da GARI. E o poder público, até onde eu sei, não tem condições de manter aquilo lá. Se tivesse condições de manter, já tinha resolvido há muitos anos. Porque eu duvido que um prefeito só que não tivesse ligação com a ferrovia. De alguma maneira tem, né? Nem que seja para andar de trem, mas tem. Sabe aquela máxima que existe, Claudemir, que diz que todas as pessoas do mundo estão ligadas por outras 7 pessoas, que tu conhece alguém que conhece alguém, conhece alguém, e assim tu chega em qualquer pessoa do mundo? Tu conhece essa máxima? Conheço. Em Santa Maria tem uma coisa mais ou menos assim com a ferrovia. Todo mundo tem, através de alguém, que através de alguém tem uma ligação com a história ferroviária. Acabei de dizer, eu tenho avô... Não existe ninguém. Avô, 2 tios. E meu pai. Trabalhadores da ferrovia. Então é outro tratamento. E não nenhum em Santa Maria. Opa! Curiosamente, nenhum deles em Santa Maria. Nenhum deles trabalhou em Santa Maria. O único que tem vínculo com Santa Maria sou eu. De todos eles. E eles trabalhavam no departamento de via permanente e obras. Sabe qual é a diferença entre via permanente e tinha um movimento? Eu não sei qual eram os outros, mas via permanente e obras eram os caras que cuidavam da linha. Os tucos. Meu pai começou como tuco. Terminou como mestre de linha, supervisor especial, mas começou como tuco. Lá em 1900 antigamente.
Obviamente eu não tinha nascido. Quando eu nasci ele já era ferroviário. Mas enfim, vamos trocar de assunto, porque isso aí já está me deixando deprimido. Vamos trocar, até porque eu sei que tu tem um compromisso seríssimo. Não Exatamente. pode se atrasar para o compromisso, então Perca a não família. existe nenhum compromisso mais importante do que esse tipo de compromisso que tu tem depois do programa. Então vamos acelerar Exatamente. aqui. E A para quem propósito, não deixa eu dizer uma entendeu, coisa. para não achar que é uma piada ou uma coisa do tipo, ele tem um compromisso com a filha dele. Não existe nenhum mais importante do que esse. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui em Frederico Westphalen, está acontecendo, começa hoje, o tal de Expo Fred, a feísma deles. O pessoal está agitado. Aqui tem show todos os dias. Expo Fred, cara, gostei do nome. Expo Fred. Mas Fred, né? Eu gostei. O Ademir tá fazendo sinais de garras aqui, ó, perguntando se tem alguma coisa a ver com o Fred Krueger. Não, é Freds. Freds de Não é Fred. Frederico Não é Fred. Westphalen. É Fred. Fred Demudo. E tem show da Lauana Prado. Já ouviu falar na Lauana Prado? Lauana Prado? Já ouviu falar? Não, pô. Nem eu. Minha filha com certeza já, eu não. Já. E do Rick Renner. Rick Renner já, esse já é mais do meu tempo. Essa é mais velha, né? Esse é do meu tempo. Como é que é? Eles estão entre Não os foram eles shows. que regravaram aquele do Abajur de Carmim? Não me pergunte sobre isso que eu não acho que sei. sim. Mas tem outra dupla aí muito famosa que eu esqueci o O nome. Ademir tá digitando coisas ali, ó. Ele deve estar pesquisando, né? Eu conheço. Pela cara Tem, tem outra pelos dupla, dedos Henrique, aqui, ó. Henrique não sei o que, agora não sei se é Henrique. Mas enfim, tem outra dupla também é famosa aí no meio. Enfim, os sertanejos tomaram conta do planeta e da Expo Fred, vamos estar por aqui. Então é uma coisa interessante. Eu gostei da relação no meio. Tomaram conta do planeta e da Expo Fred. Exatamente. Não há nada mais a dizer. Tá. Outra tarefa que eu tenho aqui, tem que acompanhar a chefia. Sim, porque a chefia tu sabe quem é, não vou dizer quem é a chefia. Sim. A chefia vai estar lá, em nome da universidade lá. Aliás, hoje tem visitas aqui, né? Frederico, importantes. A vice-reitora está aqui, o Pedro Pereira também veio, como assessor de imprensa lá da universidade. Está todo mundo aqui. O mundo se concentra em Frederico, o meu mundo se concentra em Frederico Westphalen. Perfeito. Por conta disso, estou mandando um embora, uma para longe. Então, vamos acelerar para ela não perder o ônibus. Aqui, Claudemir, ó. A segunda pauta é sobre a liberação. Na verdade, a informação liberada pelo IGP, tá? Acerca do acidente do ônibus da UFSM, né? Que resultou na morte de 7 alunos e 7 pessoas e outras 26 feridas. Próximo a imigrante no início do mês, a gente falou disso aqui no semanário, todo mundo na cidade e no estado falou sobre isso. Os técnicos do IGP confirmaram que o ônibus tinha problema nos freios, tá? Apresentava desgaste. Isso. Num freio. Eu já ia detalhar aqui. Apresentava desgaste. Opa, que me misturei coisas aqui. Tá. Mas as lonas de um freio, tá? Freio de trás, estavam desgastadas e tornou, segundo o laudo, muito difícil a frenagem do veículo por parte do motorista, tá? E agora, com o laudo em mãos, a polícia deve investigar se houve negligência dos responsáveis ao assegurar as condições ideais do veículo. Aí, o pessoal em casa que está ouvindo vai pensar, tá, mas qual é a outra possibilidade se não for essa de negligência dos responsáveis? Pode, não estou dizendo que aconteceu, mas pode a universidade ter mandado os veículos para fazer a manutenção e a oficina que foi contratada para fazer não ter feito. Pode, não estou dizendo que isso aconteceu e nem que eu desconfio que tenha sido, só estou dizendo que é uma possibilidade e a polícia trabalha com todas elas. Tá? E além disso, a liberação do laudo não paralisa as investigações acerca da conduta do motorista, porque tem algumas questões ali que a polícia ainda está investigando e, assim, a gente aqui não tá para fazer juízo de valor, mas as coisas que foram levantadas pelos passageiros nos depoimentos são coisas que acontecem
em todas as viagens praticamente. Só que aí no caso, como essa resultou num acidente trágico, soa muito mais grave, como por exemplo o fato de que o motorista não teria feito aquela conversa que os motoristas devem fazer depois que todo mundo embarca, antes de começar a viagem, né? Olha, a nossa viagem será para tal lugar, levará tanto tempo, parará. Ele não fez isso. Tem muitas companhias que não fazem, tem muitas que fazem. O praxe, de lei isso aí? A determinação é que seja feito. É de lei? Pois eu não entendi se é de lei ou se é uma determinação da universidade em relação ao contrato dele de que ele deve fazer. Uma das duas coisas é. E ele não fez. E a outra coisa é que os motoristas deveriam sempre, a cada viagem, preencher um checklist para entregar sobre o ônibus e sobre a viagem, para que o próximo motorista tenha acesso às informações por escrito. Parece que a grande maioria dos motoristas dessa frota não fazia isso e se comunicava apenas verbalmente quando iam trocar para pegar o ônibus, né? Deixava o ônibus na garagem e entregava o ônibus. Isso é outra coisa que também vai ser investigada, por que isso não era feito, mas como eu disse, não era feito por praticamente nenhum motorista e não apenas por esse que sofreu o acidente. Inclusive, eu participei de uma entrevista com o delegado responsável pela investigação do caso e ele falou que no momento em que ele foi assumir o ônibus, né, para levar esse pessoal, disseram para ele, tá tudo certo com os freios, né, tem que tomar cuidado porque lá a serra é muito íngreme e tal, então dá uma olhadinha, testa os freios antes de ir. Passado verbalmente e aparentemente não tinha nenhum problema e o freio motor também não tinha problema, mas teve esse problema aí no freio, como disse o laudo agora. Deixa eu só dizer uma coisa, tecnicamente é muito difícil falar, aliás é impossível falar, porque eu não sou técnico. Eu sou daqueles que o carro para, eu chamo mecânico. Agora, me parece o seguinte, fazer teste, tudo bem, mas as condições, a não ser que fosse ter feito teste ali na serra. Onde é que vai fazer teste numa descida na universidade? É complicado. As condições são diferentes, bem diferentes. Segundo lugar, me parece que o relatório da perícia, de uma certa maneira, ele não digo que absolve, mas ele minora muito a responsabilidade do motorista. Mas, segundo eu li, constatou a perícia também que havia cinto de segurança em todos os bancos. Mais que isso, os relatos da época, eu lembro bem, indicam de vítimas, né, de vítimas sobreviventes, que disseram que ele tinha pedido para todo mundo colocar o cinto. Quer dizer, de uma certa maneira minora o problema do. Eu acho que o delegado tem que fazer mesmo tem que cobrir todos os lados da coisa, mas a situação do motorista melhorou bastante a partir da perícia. Parece isso. Com relação aos freios e a responsabilidade de quem. Eu não estou dizendo que não tem responsabilidade, tá? Por favor, alguém. Eu não acredito muito na história da fatalidade. A fatalidade normalmente é acompanhada da negligência em algum lugar. Mas eu quero dizer o seguinte, que dependendo da época que foi feita a revisão, o freio podia estar bom. Ah, sim. Sim. Eu não sei. Outra informação dada pelo delegado. O desgaste pode ser repetitivo. E hoje fosse feita há 2 meses, vou botar assim. Há 2 meses. No meu carro, por exemplo, eu faço revisão de 10 mil quilômetros. Eu vou bater a madeira aqui. Que tem madeira, tá? Tem madeira. Vou avisar aqui. Como deve ter. Aí é madeira, não me lembro mais se é madeira. Mas, enfim. 10 mil quilômetros. O que acontece? Muita coisa pode acontecer entre 10 mil quilômetros. Inclusive o desgaste de um freio. Eu, por exemplo, gastei uma fortuna agora. Aliás, não paguei ainda. Estou pagando. Que é muito caro. Tive que trocar todas as lonas dos freios do meu automóvel. Por causa do desgaste. Então, mas esse desgaste é contínuo, ele é determinado, ele é em tempo corrido, ou é eventual, ou pode acontecer a qualquer momento. Tudo isso precisa ser revisto. Agora, me parece claro que alguém em algum momento
cometeu um problema. Agora, quem? Não sei, isso é um problema, talvez até seja inconclusivo esse inquérito. Estou começando a achar, Guilherme, que o inquérito vai apontar nenhuma responsabilidade. É só um palpite, tá? Não vai indiciar, vai indiciar por negligência, mas não vai indiciar por morte, nem coisa nenhuma. É só um palpite, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Nessa entrevista que eu participei, foi no programa F5 do Diário de Santa Maria, o delegado também disse que a universidade afirma que as revisões foram feitas, mas não apresentou ainda nenhum documento que comprove que elas foram feitas. Parece que ainda estão tentando resgatar esse documento que mostra, né, que comprova que a revisão foi feita. Eles só indicaram verbalmente, enfim, quando e onde que essa revisão teria sido feita. A oficina citada disse que foi feita uma revisão com ela em 2023, mas que não envolvia freios. E aí ainda tem esse impasse, mas tudo vai se esclarecer aí ao longo da investigação, tenho certeza. Mas nada desconsola as famílias. Claro que não. Não tem. Isso é mais uma satisfação à sociedade e à comunidade. Afinal de contas, vai precisar de utilizar os ônibus da universidade. Perfeito. Última pauta, Claudemir. Senhor. Continuamos com pautas não tão alegres, né? Mas essa semana o Rio Grande do Sul completou 1 ano da enchente, Claudemir. 1 ano dessa que foi a maior tragédia climática do nosso estado, tá? E as cheias, elas começaram no dia 29 de abril, aqui na região central, inclusive. Mas é claro que quando começou, ninguém imaginava que tomaria a proporção que tomou. No total foram quase 200 mortos. Eu tenho dúvida se esse número está certo, inclusive, viu? Eu peguei de um veículo de comunicação aí que tem credibilidade, mas eu ainda estou na dúvida se esse número está certo. Eu tinha a impressão que teriam sido mais vítimas fatais. Enfim, qualquer coisa eu trago uma errata aí no próximo programa. Além disso, foram dezenas de milhares de pessoas desabrigadas e até hoje temos pessoas famílias inclusive, vivendo em abrigos, sobretudo na região metropolitana. Aqui em Santa Maria, essa situação ela não é tão dramática. O aluguel social parece que resolveu essa questão dos desabrigados. A gente não tem informação de famílias vivendo em abrigos. Pode ser que existam famílias vivendo com parentes familiares, mas aí acho que isso não tem como ser contabilizado. Mas, a princípio, o aluguel social resolveu a questão das famílias desabrigadas. Mas a gente tem aí um problema estrutural. A ponte de Faxinal do Soturno, em Palma, né? Que caiu no dia 30 de abril, até hoje continua sem solução, com uma ponte móvel do Exército e passando um veículo de cada vez. E temos também a Estrada do Peral, que desde a enchente do ano passado ainda não trouxe solução. Inclusive a comunidade ali que mora perto do Peral ou que usa a Estrada do Peral aproveitou essa data cheia do 1 ano da enchente para começar a reivindicar a solução do problema lá. E aí queria que tu falasse sobre esse 1 ano da enchente e principalmente essa questão estrutural aí na nossa região, Claudemir. Eu acho que são dois aspectos que podem ser mais, né? Mas eu vou pegar 2. Um é a inoperância do Estado. Quando eu digo Estado, não é o Rio Grande do Sul, não é o Brasil, porque dinheiro houve bastante. Mas a inoperância do Estado no sentido de agilidade para resolver os problemas. Ora, você tem cabimento 1 ano de uma ponte não ser resolvida. Ora, você tem cabimento 1 ano do Peral ficar interditado. Isso aí é absolutamente inadmissível ao ser humano comum, né? Mas no Brasil, a gente se acostumou a isso. Então, eu até acho... Ali eu li no Denis Olim, eu li a manchete, eu não li o texto inteiro, tá? Vou deixar claro isso aí. Que só no segundo semestre vão verificar aí algumas coisas aí estruturais, ainda em termos da enchente.
Ora, veja só, se terá 1 ano e meio, não tem cabimento, não tem explicação, a não ser na inércia histórica do Estado. O Estado, aquele ente maior, não é o Estado do Rio Grande do Sul, vou repetir. Não é o Leite, não é o Lula, não é o Raio Parto. É o conjunto da obra que não consegue destravar essas questões. Então fica uma guerra de narrativas, que eu não vou entrar nessa, tá? Um lá, outro cá, outro lá, não sei. O que interessa é na hora, na ponta que interessa, essa aí não se resolve. Isso é um aspecto. E o outro é a questão da natureza, do meio ambiente. Puxa vida, a gente continua fazendo coisas que não devia. Até jogar uma casca de banana na rua, você não tem fundamento. E acontece todo dia, toda hora. Se não é casca de banana, é outra coisa. Mas a casca de banana foi o que me ocorreu. Então, a gente não cuida do ambiente. E não cuida do ambiente mesmo. E mais que isso, eu sei que isso aí não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas tem. Agora estão estudando aí, vão avaliar o plano diretor urbano da cidade, já tem gente querendo construir no morro. Poxa vida, vamos se catar! Não se dão de respeito, não se dão conta do que aconteceu agora há poucos dias, 300 e poucos dias, que é uma população inteira. E outra coisa, o número de mortes, se eu não me engano, foi 184. É uma Babilônia de mortes. E mais 20 e tantos desaparecidos ainda. Quer dizer, o número pode crescer, passar de 200. Então tem fundamento. Então são dois aspectos. Um é a questão ambiental, que é descurada pela sociedade, por quem manda nela, por quem dirige, pelas lideranças, e a outra é a inércia do Estado em resolver o problema depois dele acontecido. Eu acho que isso, sucintamente, pelo menos no meu ponto de vista, responde à tua questão. Perfeito, Claudemir, perfeito. Não vou, até porque a gente já está avançado, a gente ficou em muitas outras pautas, mas essa pauta é uma pauta que eu coloquei mais para registro mesmo, né, pela importância dela, mas tu disse tudo, não tem muito mais o que comentar. Inclusive tem uma pauta bônus aqui, que seria uma menção, um registro do falecimento do senhor Eugênio Strelayev, Claudemir, ex-presidente do Internacional. Eu sei que tu tem algo a falar sobre ele aí. E tu sabe que é engraçado. Deixar os meus sentimentos aí, a família. Curioso que eu ando nostálgico, né? Primeiro eu lembro da Gari, né? E a minha lembrança de 50 e tantos anos atrás, quase 50 anos atrás. Quase 50 anos atrás, da minha ligação com a ferrovia, que é eterna, e da minha ligação com a ferrovia em Santa Maria, que tem aqui perto de 50 anos. E essa morte do Eugênio Strelayev, aos 89 anos, na terça-feira. Não, quarta-feira. Agora já estou perdido aqui nos dias. Que dia é hoje? Ah, tá, já sei. Quarta-feira, então. Não disse que é hoje. Hoje é o dia que você quiser, de sexta em diante. O dia que você estiver assistindo é o dia de hoje. Mas foi na quarta-feira que aconteceu a morte do Eugênio Strelayev, que também era conhecido como Russo, o Russo, na intimidade, né? O Russo. Ele tem uma ligação comigo também, que coisa séria. Eu me lembro que a Verinha Pinheiro era editora do Jornal Razão, em 1982, portanto faz 40 e tantos anos, 43 anos. Eu estava começando e eu eu não sabia que era teste, viu? Eu não sabia que eu estava sendo testado. Eu me incomodei bastante, comecei me incomodando já. Eu era fazer isso, eu não sabia que eu estava sendo testado. Pediram para eu fazer uma matéria sobre a reunião do Conselho Deliberativo do Internacional de Santa Maria. O presidente do conselho, não me lembro quem era, mas o conselho do clube era o Eugênio Strelayev. Foi ali no Salão Azul do Hotel Itaimbé. E falaram cobras e lagartos naquele negócio lá. O jornal foi na sexta-feira, se não me engano, e o jornal saiu na terça, e eu fiz um relato do que aconteceu. Gente do céu, nunca ninguém tinha feito isso. Achavam que o fato de a gente estar lá significa conivência. Não, eu era repórter. Mostrei para eles que eu era repórter. E aquilo lá serviu como passaporte para ser contratado pela Razão, dezembro de 82. Bom, tirando isso, o Eugênio Strelayev foi, para mim,
um dos grandes presidentes do Internacional de Santa Maria. Eu não vou entrar nessa história, porque isso aí o meu amigo Gilson Alves já colocou, que é a questão do embravecimento dele com a troca de nome em determinado momento histórico, 2002, 2001, não sei o quê. E aí ele chegou até a ameaçar entrar na justiça, até que reverteram. Não sei se entraram na justiça. Não me lembro se entraram na justiça ou não entraram. Mas, de qualquer forma, eu não estava em Santa Maria, eu estava em Caxias do Sul, eu acompanhei meio de longe. E aí, o que aconteceu? Eu não vou entrar nesse episódio, mas eu quero entrar na questão melhor, que é o grande time do Inter nos anos 80, início dos anos 80. E Eugênio Stelaev era o comandante. Ele e Luiz Cláudio Melo. Cláudio Melo, que depois viria a ser presidente, e até patrono, mas agora mais recentemente, mas na época ele era diretor de futebol, vice-presidente de futebol, coisa que eu vale, e os dois fizeram uma dobradinha excepcional, formaram o melhor time do Inter de Santa Maria que eu vi, o time de 81 e o time de 82, mas principalmente de 81. Então eu queria dizer o seguinte, e na época, puxa vida, são 40 anos, ele tinha quase 50 anos já, mas ele foi figura preponderante. Também foi preponderante porque o Inter de Santa Maria, em determinado momento nos anos 80, participou, se classificou no Campeonato Nacional, Série Prata, Série Ouro, Série Vai, que não sei qual era o nome, e ele liderou um mutirão para melhorar a arquibancada do estádio Presidente Vargas. Quer dizer, um sujeito que tem lugar na história. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha isso, acha aquilo. Ainda mais no esporte sempre vai ter, né, Claudemir? Exatamente. Ele tem problemas de natureza pessoal também, que não veio ao caso. Certo? Tem gente que critica o Pelé, Claudemir. Então... Também critica. Mas o Pelé, cidadão, não o Pelé jogador. Não sei. Tem que fazer... Não, o Pelé também tem... Eu já ouvi gente dizer assim, ó, não era tudo isso, se fosse hoje ele não jogava, entendeu? Nesse sentido que eu digo. Não, mas aí é a minha opinião, para não ter cegueira. Exato. Agora, Eugênio Stelaev, para fechar, teve uma importância preponderante, fundamental na história do Inter, principalmente no início dos anos 80. E ele merece todo o meu respeito, embora às vezes eu, por exemplo, tive problemas com ele, até por causa do problema pessoal dele, que a gente noticiou na época, ele ficou bravo comigo, mas eu tenho certeza que eu nunca fiquei bravo com ele. Eu acho que era um cara assim, fundamental na história do Internacional, não pode ser esquecido jamais, principalmente porque ele fez no início dos anos 80, menos a questão aquela do troco de nome, porque essa eu nem estava aqui, mas aquele dos anos 80, ele fez um time fantástico, extraordinário. Teve a liderança na Casa-Mata do Tadeu Menezes, José Tadeu Menezes Ribas. Foi aquele Inter que venceu o Flamengo, Claudemir? Gol do Dunga? Acho que o Inter que venceu o Flamengo já foi de 82, 83, 84. O de 81 foi para o hexagonal final do Campeonato Gaúcho, não perdeu para o Tubarão, foi campeão do interior. Ganhou 2 vezes do Inter, do Grêmio aqui e empatou lá com os dois. Fez 8 pontos em 12 contra o Tubarão. Claro que aí perdemos com o time do interior da época, né? Perdemos para os nossos parceiros e ganhamos a Dupla Grenal e perdemos para os parceiros. Sim. E por isso ficamos em terceiro lugar. Mas foi um grande campeonato e os líderes eram Eugênio Stelaev e Luiz Cláudio Brasil de Mello. Eu acho que esse pleito precisa ser devidamente colocado como gratidão a essas figuras extraordinárias que o Esporte de Santa Maria forneceu. Ele morreu aos 89 anos e morava em Florianópolis. Já há muitos anos ele se desgostou e se mandou. É a versão que eu tenho, não sei se é verdadeira, mas é a que eu tenho. Se mandou e vivia lá. Perfeito. Fica aí então o nosso sentimento da família, os entes queridos, os familiares e a lembrança, o registro aí da importância do senhor Eugênio Stelaev. E assim encerramos o programa. Quero encerrar o programa mandando um abraço, Claudemir. Sabe quem é que nos assiste e me encontrou, falou pessoalmente que nos assiste, gosta muito do programa? Ricardo Dias, vice-presidente do Cindy Lojas e sócio proprietário da Dias Fechaduras, que fica ali na Avenida Medianeira, tradicional empresa. Fica aí o abraço. Ele também é da DESM, né? Oi? Ele não é da DESM também? Não, ele não é da DESM. Ele é um dos responsáveis por tocar o projeto da Junior Achievement. E aí, é verdade. Como a Junior Achievement fica sob o guarda-chuva da DESM, tem essa relação, mas o Dias não é da DESM. Muito bem.
Um abraço aí, então, para o Dias e obrigado pela audiência qualificadíssima, Dias. Valeu. E assim, que a gente tenta se esforçar aqui, faz o possível, diante das nossas parcas condições. Parcas condições pessoais, não físicas e nem estruturais. Exatamente. Vou deixar claro aí, senão André, eles vão ficar muito bravos. Não, aqui. Não, Paraíso isso aqui, rapaz. Você tá louco? Tu aprendeu até a tomar café sem açúcar? Exatamente, salvaram a minha diabetes. Não terei diabetes mais, graças à TV Santa Maria. Eu graças ao café sem açúcar. Eu, graças ao glifage, não tenho diabetes. Glifage é um remedinho, tá? É um dos 12 que eu tomo todo dia. E eu, graças ao café sem açúcar da TV Santa Maria, eu não tenho diabetes. Quer dizer, eu não sei, né? Eu tô dizendo que não tem sem ter feito o exame ainda. Eu sou daquela máxima de que quem não procura, não encontra, Cláudio. Mas eu tenho que procurar. Sabe que eu brinco que eu não tenho médico, né? Eu tenho junta médica. Sim. Por conta da minha safena e de outros problemas. Problemas sanáveis, tá? Então, tudo sob controle. Eu estou são, de longo Coisa também. Boa. E continuará assim por muito tempo para nós chegarmos aos 500 semanários. Hoje foi 65, falta pouco para os 500. Falta só. Vamos trabalhar aí para o episódio número 100 não ser a distância, viu, Claudemir? Depois fazer as contas aí, quantos. Não, estaremos do jeito. Bater os 100 para não ser a distância. Se tiver que ir a Frederico ou a Erechim, eu vou para a gente gravar lá. Tá bom. Para não ser a distância. Tá bom? Espero que a gente tenha patrocínio para te bancar essa viagem. Sim, teremos. Um abraço. O Ademir vai também, já disse. Ó. O Ademir vai, claro, né? Se o Ademir não foi, não tem programa. A pessoa mais importante desse programa é o Ademir. E muito obrigado a você aí que nos acompanha, independente da plataforma, Facebook, YouTube, site do Claudemir Pereira, Instagram, Spotify. Curte, compartilha, manda para os amigos se você gosta do programa. Se você, como o Dias, gosta do nosso programa, manda aí para os amigos para a gente aumentar a nossa audiência e relevância. Muito obrigado, então, para quem nos acompanhou até o final. Até a próxima sexta-feira com as principais notícias da semana. Tchau, tchau. Tchau.